Olá, Gabriel por aqui, já estamos começando mais um episódio do nosso Descomplicando a Estética. Esse programa que eu acho tão legal, que a gente não traz só conteúdo mas a gente traz também informação, traz curiosidade, traz comentários, debates, um pouco de tudo, dependendo da quinta-feira. E hoje eu vou abordar um assunto, a gente vai abordar um assunto, na verdade, bem interessante, que é a tão temida concorrência. E aí, por que temida, né, meu? Porque é só falar de concorrência aqui, a primeira coisa que vem na cabeça é, essa porcaria que rouba meus clientes, que tira parte do meu mercado, que cobra menos pelo mesmo serviço, entre outras coisas, né? Tudo isso tem um pouco de verdade, mas também é algo normal, né? Só que hoje eu não vou falar da parte ruim da concorrência, porque isso é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas o que eu quero abordar aqui é que ela também pode ser muito boa para os negócios. E aí muita gente vai pensar, como assim vai ser boa, né? Mas já vamos entender. E antes de entrar, né, de cheio nesse assunto, vamos pegar um exemplo aqui até para entender um pouco qual que vai ser o rumo dessa conversa. Que eu acho que 99% de quem tá ali do outro lado deve estar pensando, mas como vai ser bom, né? Se eu tivesse sozinho nesse mercado ia ser uma maravilha. Eu ia ganhar muito dinheiro, não teria que me preocupar com o preço, não teria que me preocupar nem com a qualidade do meu serviço. E aí é onde eu quero puxar a memória de você, e isso vai fazer mais sentido talvez para pessoas que moram ou já moraram no interior, em cidades pequenas. E aí eu pergunto o que acontece quando a gente tem só um prestador de serviço naquela cidade, de algum serviço específico, né? Primeiro, quem quiser vai ter que se conformar com isso, seja bom, ruim, caro, barato, o que for. E um exemplo clássico de alguns anos atrás, hoje até tá um pouco mais aberto, mas eram os provedores de internet. Normalmente no interior chegava uma só empresa e se o serviço era bom, ruim, o que fosse, a gente tinha que aguentar aquilo e não tinha outra opção. Normalmente, obviamente, o serviço era horrível, né? Porque não tinha concorrência, ninguém se preocupava em entregar um serviço melhor. E quer isso, se não quer, não contrata, né? Mas o que acontece quando abre a concorrência? E aí é justamente isso que a gente vai conversar hoje, depois dos comentários da Cris, claro. Olá, olá. Eu também quero entrar nessa conversa, né? Até para contar o meu caso, para quem chega por aqui e ainda não me conhece, eu sou Cristiane, biomédica esteta e atuante há 11 anos desse maravilhoso mundo da estética. Quando eu comecei, eu fui a primeira biomédica a trabalhar com estética aqui em Guaporé, uma cidade com 25 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Há poucos dias mesmo eu falava, né, pro meu marido que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter aproveitado mais enquanto estava sozinha, mas cá entre nós, né, eu não tinha nenhum quinto do conhecimento que eu tenho hoje, seja sobre as técnicas ou sobre relacionamentos, e muito menos eu tinha dinheiro para grandes investimentos, né. Lembrem que quando eu comecei eu tinha dívida do Mantos, eu não tinha dinheiro em caixa. E de lá para cá surgiram muitos outros estetas aqui na cidade e, quer saber, tem espaço para todo mundo. Quando alguém vem me contar que fulana vai abrir um espaço e que Beltrana vai fazer sei lá o quê, né? Isso é algo bem comum das cidades pequenas, eu digo, que bom! E eu sigo o meu trabalho dando sempre o meu melhor. E seguindo o comentário do Gabriel, né, sobre apenas um prestador de serviço, algo que nós sofremos por aqui e está diretamente ligado com a estética, é o recolhimento dos resíduos contaminados e os pérfuro-cortantes, os resíduos de saúde, porque lembrando que nós também prestamos um serviço ligado à saúde, né? Com apenas uma empresa que faz isso, a gente acaba ficando à mercê da boa vontade. E eu confesso que eu já arrumei várias brigas com eles. É justamente nesse primeiro ponto que a gente vai entrar hoje nessa conversa de concorrência ser boa. Que uma das coisas que acontece de bom quando a gente tem concorrência era o que a gente estava comentando ali, tanto no exemplo do provedor de internet antigamente, como agora dos resíduos, que a gente tem aumenta a qualidade do serviço quando tem a concorrência. E aí você deve estar pensando, mas é bom para o cliente, né? Eu vou ter que entregar mais qualidade pelo mesmo preço ou até menos. Sim, mas tem dois pontos importantes aqui. Uma é que aumentando a qualidade você vai ter mais clientes, que antes não chegavam ao teu espaço justamente por não gostar do que você entregava, provavelmente. E o segundo ponto é o aumento do mercado em geral, porque não só aumenta a qualidade, mas também entram preços mais competitivos, né? E isso faz com que mais pessoas tenham alcance a esse serviço que antes poderia ser muito caro para elas. E aí tem vários exemplos nesse sentido, né? O celular, por exemplo, lá no começo existiam 2 ou 3 marcas e eram produtos caríssimos. As próprias televisões, muita gente, o pessoal que é mais antigo vai lembrar que as primeiras eram de plasma, né? Depois saíram LCD e outras mais, e outros modelos LED, não sei o que.
E aquelas plasma era uma fortuna. E aí, com a chegada de novas marcas e novas tecnologias, hoje a gente tem produtos bem mais acessíveis também. Então, esse é um ponto importante onde a concorrência é boa, porque melhora a qualidade do serviço e abre também um pouco mais o mercado. Claro, a concorrência, ela faz com que nós busquemos mais qualificação do nosso serviço, né? Seja com estudo ou com um novo design do nosso espaço, por exemplo. E existe cliente para todo profissional. Tem aqueles que preferem um local onde sabem da qualidade do serviço mesmo, que tenha uma mobília mais simples, né? E tem aqueles que fazem questão de encher a boca para falar que vão no Palacete X, mesmo que a qualidade do serviço de estética não seja assim tão bom, mas lá eles servem alguns petiscos e espumantes para todo mundo, né? E tem também aquele povo que vai para centros maiores realizar os serviços, porque aquela história que o santo de casa não faz milagre, né? Então a concorrência hoje ela pode ser até nacional, não é o nosso vizinho ali que está na nossa frente, né? O cliente ele vai atrás daquele profissional que ele quer e que ele confia. Inclusive com aquela abertura de novos serviços agora por causa da pandemia, a gente acabou tendo, né, alguns serviços que são mais no âmbito online, acaba sendo uma concorrência nacional realmente. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui de concorrência, que é bom, é a penetração de mercado. Que tem tudo a ver com o primeiro também, né? Com o aumento de clientes e o crescimento do teu negócio. Porque o que acontece? Quanto mais concorrência tiver, mais as pessoas vão conhecer o serviço. Porque vão existir vários players, né? Que dizem... Players nessa jogada, enfim. Pessoas, negócios, né? Empresas. Vários negócios falando sobre esse assunto, fazendo com que a consciência do cliente também sobre esses serviços aumente. Até a gente pegar a própria estética, né, como exemplo, vários serviços que hoje são normais, alguns anos atrás não eram nem conhecidos. Só que a penetração de mercado e o aumento dos negócios de estética fez com que esses serviços começassem a ser mais procurados também. E hoje a gente tem muito também dos influenciadores digitais, né? Que são pessoas normais, mas que mostram os bastidores, mostram o resultado de tratamentos. Muitas vezes eles têm um kit de mídia, às vezes fazem por permuta e que são pessoas que acabam validando o teu trabalho. Até eu confesso que lá em 2011 eu tinha que começar explicando o que era um biomédico e depois o que o biomédico fazia dentro da estética, porque as pessoas elas conheciam apenas as massagens, conheciam no máximo o vácuo de aparelhagem, né? E eu confesso que eu tinha um ódio mortal quando ligavam para a pessoa que estava deitada na maca e ela falava que estava na massagem, né? Com todo o respeito aos reais massagistas, por favor. Hoje as pessoas já vêm praticamente com o seu tratamento pronto, ou porque pesquisaram no Google, ou porque já passaram por outro profissional, então isso mostra realmente a questão da penetração do mercado. De ficar com raiva até da pessoa atender enquanto tá aí sendo atendida, mas vamos lá, né? A próxima é bastante lógica, na verdade, né? Que é a questão do serviço ao cliente, a gente já comentou um pouquinho, que quando a gente tem mais concorrência, a gente precisa ter muita atenção com o nosso serviço ao cliente. E isso tô falando do processo completo, a jornada inteira do cliente do nosso negócio, não só o pós-venda, nem nada disso. Pensar sempre no âmbito mais global desse conceito. Porque quando a gente tem preço e qualidade similares, né, entre concorrentes, esse serviço mais especial pode fazer toda a diferença entre tu ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro. E quando a gente tá preocupado também com essa parte do negócio, porque a gente tem mais concorrência, obviamente, é um grande passo para ter e reter também esses clientes. Então não adianta a gente ter muita qualidade a um preço competitivo se a gente falhar no atendimento, por exemplo. Então, só o fato de a gente estar cuidando disso, porque tem alguém ali, né, do outro lado fazendo um serviço similar ao nosso, já é um grande benefício aqui para a questão do nosso negócio em si, na verdade, né, Cris? Eu acho até bem cabível aqui aquela frase de quem por preço vem, por preço vai, né? Às vezes você pode até praticar o mesmo preço do seu principal concorrente da cidade, mas a sua forma de recepcionar os pacientes é de um acolhimento que não existe em lugar algum. E isso faz com que as pessoas optem por realizar o tratamento contigo, por exemplo. Então, capricha na atenção aos clientes, nos momentos únicos que você pode proporcionar. Agora eu vou puxar uma aqui que vamos ver quem fez o dever de casa dos últimos episódios ali, onde a gente teve matriz SWOT, plano de negócios Lean e outros assuntos mais relacionados a isso. Porque outro ponto interessante a gente ter concorrência é que ela dá uma ressaltada ali, né? Dá um choque de realidade nos nossos pontos fortes e fracos. Se a gente pegar o exemplo daquela empresa, por exemplo, que estava sozinha no mercado, não se preocupava com qualidade, nem com serviço ao cliente, cobrava caro,
No momento que aparecer o primeiro concorrente entregando tudo isso que ela não faz, quais vão ser as primeiras coisas que vão ressaltar? Exatamente a falta de qualidade, o preço abusivo, o descaso com o cliente. Só que também pode agora ser um processo inverso. Uma empresa que tá sozinha no mercado e trabalha direitinho, por exemplo, entra um concorrente que está mais preocupado com o dinheiro do que qualquer outra coisa, e o que vai ressaltar? Que a empresa que já estava no mercado tem vários pontos fortes, como a qualidade, como o serviço, como o preço. E a pessoa vai notar também que vai no outro e só está pensando no dinheiro e não no resultado e no bem-estar da pessoa que está aí. E também, obviamente, existem cenários mais equilibrados, que são os mais normais, né? Onde ambas as empresas trabalham bem, mas uma tem mais qualidade que a outra, uma entrega um serviço melhor, enfim, vão se complementando, digamos, né? Não difícil todo mundo ter só pontos fortes. E o mais interessante disso é poder comparar essas situações para que nós também possamos melhorar nossos pontos fracos, entregar mais qualidade, se o nosso preço é superior, talvez a gente tenha que entregar mais valor. E aí também fazer essa análise completa de entender, ok, o concorrente está fazendo tal coisa, não que eu vou ficar sempre olhando para a grama dele, né? Mas ele está fazendo tal coisa, está fazendo bem, e aqui eu tenho um ponto fraco que eu não faço a mesma coisa que ele faz. Então, dar essa avaliada no mercado também é interessante. E a gente nunca deve estar ali comparando nossos bastidores com o palco da outra pessoa, né? Eu mesma fui melhorando, adaptando o meu espaço conforme foram surgindo mais profissionais aqui na cidade também. Não simplesmente pela concorrência, mas porque eu sentia essa necessidade de oferecer sempre o melhor de mim para quem buscava o meu atendimento. E hoje eu tenho pacientes que estão comigo desde o início. Sim, eles também buscaram outros profissionais em algum momento, até pela curiosidade, e depois acabaram me contando, né? Me fazendo até algumas sugestões. Em nenhum momento eu fiquei brava por isso. Eu ouvi e agradeci porque eu sei que elas estavam preocupadas em me ajudar a evoluir, né? Então elas me fizeram ver meus pontos fracos e de que forma eu poderia estar melhorando. Então esse tipo de cliente, ele acaba até sendo um espião para você. No final das contas ele leva de lá para cá e daqui para lá também, então a gente já vai comentar também mais para frente sobre isso. E com essa questão também de ponto forte, fraco e tudo mais, a gente entra em outra que tem tudo a ver com toda essa conversa de melhora, que é o aperfeiçoamento, inovação e pensamento criativo constante. Como a gente acaba descobrindo alguns pontos fracos, né? Ou às vezes a gente precisa se diferenciar da concorrência, que inclusive essa diferenciação é o próximo assunto que eu vou abordar aqui. Primeiro deixa eu falar desse aqui. A gente busca um aperfeiçoamento, estudar técnicas novas, melhorar o que a gente já sabe, buscar formas inovadoras e criativas de administrar o nosso negócio, né, de fazer o marketing, de se relacionar com os clientes, sempre com esse objetivo de não fazer mais do mesmo, né, porque nesse caso é a única coisa que separaria, da concorrência, seria só o preço. Então a gente precisa estar ali pensando sempre numa forma diferente de fazer as coisas para fugir um pouco da mesmice. Pensa, né? Se você oferece os mesmos tratamentos de outra profissional da tua cidade, por que a cliente deveria optar por você e não pela sua colega? Eu sei que no começo, na ânsia por ter pacientes, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? Mas às vezes você trabalhar com um ou dois tipos de serviço pode acabar até te facilitando na hora de se aperfeiçoar, e o cliente vai saber que você é referência nesse assunto, né? Nesse tipo de tratamento. Então, na estética, assim como em outras áreas, o aperfeiçoamento ele deve ser constante. E aí, nessa mesma linha de pensamento, Cris, entra a questão da diferenciação, que é entregar, por exemplo, o que o concorrente não entrega. E eu nem digo só, né, em questões de serviços diferentes, que também é uma boa ideia, não só ficar, né, na mesma, entregando todo mundo competindo no mesmo mercado pequeno. Mas, não sei, por exemplo, ele usa a técnica X e eu posso talvez me aperfeiçoar na Y. E também tá sempre buscando essa novidade, uma forma diferente de aplicar a mesma técnica, enfim, coisas que possam trazer melhores resultados. Porque é como se a gente tivesse sempre alguém ali, né, pisando no nosso calcanhar, e se a gente não prestar atenção, a gente acaba ficando para trás. E aí eu sempre gosto de trazer esse exemplo da Kodak aqui, porque eles eram líderes no setor, mas demoraram muito para se adaptar, né, a tecnologia digital que estava aparecendo e acabou custando caro para a empresa. Eu até já comentei que eles inventaram a primeira câmera digital, mas por medo que essa tecnologia afetasse o negócio principal deles, que era de filmes, né, de rolo ali, que muita gente nem deve saber o que é, eles acabaram por não potenciar o que eles tinham na mão. E aí foi que a concorrência viu uma brecha, entrou com tudo e eles acabaram ficando para trás.
Então, tem essa parte boa também, porque a concorrência evita que a gente entre nessa zona de conforto, de, né, como se tivesse tudo ótimo e sempre vai estar ótimo. Porque o mercado, e hoje, esse ano já tem, né, um exemplo excelente, né, do que acontece, ele muda muito rápido, e o da estética muda muito rápido também. A gente precisa estar buscando essa forma de nos separar de alguma forma ali da concorrência. E nem só também, né, inovando ou buscando ideias mirabolantes, mas entender o que o cliente quer e o que o mercado não está entregando, por exemplo, e focar nisso. Com certeza, né? A gente tem que não buscar fazer o mesmo que o nosso colega faz, e sim procurar sempre o nosso diferencial. E a zona de conforto, ela sim pode ser boa, como o nome diz, pode ser confortável, mas ela pode ser perigosa se a gente começa a achar que tá tudo bem e vai ficar assim, tudo bem pro resto da vida, né? Porque como o Gabriel comentou, o mercado muda muito rápido. Um exemplo simples, tá? Você usa um ultrassom da maneira tradicional, ok. Mas aí você estuda ali um artigo e ele tá falando que usar um gel de cafeína vai te dar melhores resultados no tratamento da celulite, por exemplo. E na tua prática clínica, tu percebe que se der uma massageada ali para finalizar, com um creme que contém alguns ativos lipolíticos, os seus resultados também vão começar a melhorar. Pronto, você já tem uma diferenciação da concorrência e sem gastar muito com isso, né? Então começa a observar o seu negócio e pensar ele fora da caixa, além daquilo que você aprende na faculdade, de que forma tu pode estar aperfeiçoando aquilo que tu faz. Então a gente deve não pensar em fazer somente o básico, que é ali que vai começar o nosso diferencial. Claro, claro, é um bom exemplo. Inclusive, a gente sempre fala, né? O pessoal busca muito, às vezes, a receita, né? A receita de bolo, a situação pronta, o protocolo. E às vezes a gente tem que, até na própria parte de gestão também, né? O pessoal busca muito um caminho certinho de como fazer as coisas e cada negócio tem a sua particularidade. E cada cliente que a gente está atendendo também tem suas características específicas. A gente precisa colocar atenção e procurar ali moldar o nosso negócio para que atenda as necessidades desse cliente e com certeza com isso a gente vai conseguir nos diferenciar. E agora a gente vai entrar num ponto muito importante que, bom, a concorrência fez com que a gente se diferenciasse, cuidasse mais dos pontos fortes, fracos, da atenção ao cliente, da qualidade no serviço. Mas como é que eu faço para competir com esse concorrente sem ter que entrar em uma guerra de preços para ver quem cobra mais barato? E aí entra a questão da criação de valor. A gente até tem um episódio inteiro falando da pirâmide de valor e como você pode criar valor para os seus clientes em base a características funcionais, emocionais, de mudança de vida ou de impacto social. Esse episódio é o número 33, se você não conseguiu ver, escutar, na verdade, né? A gente recomenda que você volte, ele está bem interessante. Então a concorrência faz com que a gente tenha que pensar nesse conceito e melhorar nosso serviço pensando nessa criação de valor. E o que acontece quando a gente cria valor? A gente consegue cobrar mais pelos nossos serviços, porque a gente não está fazendo um trabalho repetitivo, mas a gente tem outros elementos que vão complementando esse serviço e que realmente vão, né, cumprindo com essas características funcionais, emocionais, mudanças de vida ou de impacto social, que é o que a pessoa busca também quando vai adquirir qualquer produto ou serviço. Ela não está só pensando no produto ou no serviço, mas tudo que isso pode entregar para ela em facilidade de vida, em status, em um monte de coisas que está bem detalhadinho naquele episódio 33 para que você possa dar uma olhada também. Uma escutada, na verdade. Eu vou puxar aqui agora para um lado pessoal, assim, porque a maioria das pessoas, dos profissionais da estética são mulheres, né? E a mulher tem muito emocional envolvido na sua forma de trabalho. Então, se tu tem alguma dificuldade em reconhecer o teu valor, em se sentir merecedora pelos elogios, né, do teu bom trabalho, alguém te elogia, agradece, né, e aceita aquilo para ti, não fica dizendo, sim, mas tu também faz tal coisa, né? Eu sugiro até terapia, isso faz muito bem, até porque a gente absorve muitas histórias, muitas energias, é interessante a gente ter um terapeuta para estar ali desabafando também, né? Ou então tu não quer fazer terapia, não tem condições, leitura, ou outra forma de autoconhecimento, pode ser até podcast, tem muito material para autoconhecimento gratuito, né? Porque a sua definição de valor, ela está intimamente ligada na sua autoestima, né? Se você sabe que oferece o melhor serviço X da sua cidade ou da sua região e que as pessoas anseiam por um horário na tua agenda, não tenha vergonha disso e de cobrar o justo pelo seu serviço. Eu acho que muita gente sofre com isso, né? Com essa dúvida de se o que a gente está entregando realmente tem valor, tem importância para outra pessoa.
em várias, né, etapas da vida ou em vários setores. E é o que a gente precisaria parar para refletir também, porque às vezes tem muita essa coisa de a gente pensar, mas isso aí é muito simples, mas às vezes é muito simples para nossa cabeça, mas a outra pessoa que está escutando e está aprendendo com a gente pode parecer algo que vai mudar a forma como ela trabalha, por exemplo. Então, é algo de se pensar mesmo. Outra coisa que a concorrência aflora é que a gente precisa conhecer melhor nosso mercado e principalmente nossos clientes, né? E na verdade é que, né, a gente pode aprender muito com a nossa concorrência, seja como fazer as coisas, mas também como não fazer muitas vezes, né? Então, só de observar e analisar ali informações dos nossos concorrentes, a gente já consegue entender melhor o nosso mercado e talvez por que o cliente vai em outro profissional ou não. Ou porque tal profissional tem bastante clientes e outros têm menos, né? Em alguns mercados, até algumas cidades, ainda acontece de o cliente ir, como a gente estava comentando antes até, ele vai no concorrente e depois volta no teu negócio e conta toda a experiência que ele teve lá. Seja boa, ruim, isso serve muito como informação para você, para melhorar o teu negócio, ou até como não fazer o negócio, né? E como a gente estava comentando, vai de lá para cá e daqui para lá também. Então a gente também tem que cuidar o nosso lado. E quanto mais a gente entende o cliente, o que o cliente quer, mais fácil vai ser para adaptar o nosso serviço a isso também. Então, é bem importante que a gente tome cuidado e converse com o cliente. Eu sempre digo, procure perguntar para o cliente o que você quer saber. As pessoas têm medo, às vezes, de perguntar, talvez pela resposta que o cliente vai dar, mas é muito importante. E outra coisa é que a concorrência faz com que a gente foque nos nossos clientes chaves e serviços chaves também, já que eles vão acabar fornecendo a nossa principal fonte de ingressos e a gente não quer perder isso. Então a gente às vezes está ali atirando para tudo quanto é lado e não sabe o que está acontecendo. Quando a gente vê que, né, o mercado está um pouco mais apertadinho, a gente começa a cuidar um pouco mais do nosso cercado para que o nosso negócio continue crescendo e dando bons resultados. Lá vem a Cristiane com as histórias, né? Mas teve um local que eu trabalhei e eu aprendi muito do que eu não deveria fazer, né? De como eu não deveria tratar um cliente, porque lá parecia que cada pessoa que entrava, ela recebia um carimbo correspondente aos seus cifrões, quantos cifrões ela ia gastar lá, né? Ou mesmo no caso das clientes que vão em outros locais e depois me contam, né? Que a fulana é mercenária, que a propaganda é boa, mas falta técnica, que o outro local só quer enfiar pacote nas pessoas, que em tal local não existe pontualidade no atendimento. Eu sei que eu também tenho as minhas falhas, elas devem, né, falar em outros locais. Mas tudo isso serve para eu analisar e melhorar os meus serviços. Eu não vou ficar lá falando, mas enfim, né, como diz, espezinhando para ver se a pessoa fala mais, né, deixa a pessoa falar, eu ouço, absorvo o que me serve, o que não serve eu deixo que vá para frente, porque realmente o principal é saber ouvir os anseios do nosso cliente e adaptar a nossa realidade, porque às vezes eles fazem até um comentário, porque lá em tal lugar é assim, mas aí tu pensa, será que aqui é como? Né? Pode ser que ele esteja fazendo algum comentário de outro local para não chegar e te falar diretamente, olha Cris, quem sabe tu melhora tal ponto, que daí já teria, né, a gente conseguiria abordar de outra forma, né? O cliente feliz, ele vai ser o teu melhor marketing, né? Porque ele vai acabar fazendo o boca a boca e se ele tá feliz e satisfeito com o teu serviço, ele vai acabar te indicando de olhos fechados. A gente até falou disso em outro episódio, a questão da recomendação, tem uma pesquisa ali que tanto por cento, e eu sempre esqueço o número, vou começar a gravar ali para lembrar, acaba sendo de questão de recomendação, né, do boca a boca, e essa questão do dinheiro também, né, de quase colocar uma etiqueta ali na cabeça da pessoa, também a gente meio que comentou num episódio sobre como trabalhar os descontos, que tem muita empresa que faz isso, acaba, né, até trabalhando o marketing em cima disso. E às vezes a gente tem que ter bastante cuidado, não quer dizer que não possa segmentar, tem que segmentar até, mas tem que ter um pouco de cuidado porque acaba ficando chato, né? O cliente também vai notar, porque, como a gente até comentou, hoje o cliente pode estar gastando, não sei, 10, só que amanhã muda e ele está gastando 500, e talvez o que estava gastando 500 está passando por uma crise e começa a gastar 10. Então, é bem complicado essa questão ali de trabalhar com, né, dessa forma. Mas, seguindo com a questão, né, porque a concorrência é interessante, pelo menos, ou boa até, eu gostaria de comentar, porque aumenta a eficiência. Se a gente já está competindo, né, em um mercado que talvez pode até ser pequeno, né, a gente está melhorando o nosso serviço, melhorando a qualidade, cuidando da atenção ao cliente, e tudo que a gente comentou antes,
É lógico que a gente vai querer ter o máximo de eficiência do nosso negócio, porque isso vai maximizar nossos ganhos, né? O que eu tô falando de eficiência? Sabendo que a concorrência é forte, ela existe, que ela tá aí no nosso calcanhar, a gente precisa usar os recursos de forma inteligente. E aí, o que é, né? A questão de aumentar a eficiência e usar de forma inteligente. Evitar desperdícios, seja de material ou de tempo, inclusive. De tempo é muito importante. Precisa melhorar nossa gestão, né? Procurar ter os números ali mais na ponta do lápis. A gente, basicamente, quando tá nessa situação, a gente tá trabalhando a nossa melhor capacidade, porque a gente sabe que qualquer deslize que a gente tenha pode acarretar numa perda de um cliente ou até em perdas financeiras. Então, se a gente não for eficiente, dificilmente a gente vai conseguir ser competitivo também. Então, sempre ter muito cuidado com a questão de, né, seja de desperdícios, sempre de ter as coisas na ponta do lápis, de saber administrar bem todo o negócio, para evitar estar colocando dinheiro ali por fora, né, no ralo, digamos, por não fazer os processos como deveriam ser. Algo que a gente já comentou bastante é sobre o cuidado na compra dos insumos, tentar fazer orçamento com mais de um fornecedor, porque isso pode gerar uma boa economia, né? Então, saber precificar também o nosso serviço de acordo com o tempo de execução, os custos fixos, os custos variáveis, os investimentos que tu teve também no teu espaço, que tu gostaria de ter, além de ter o controle dos teus pacientes, quando que ele veio, o que que ele fez, né? Até eu sempre falo, a ficha de anamnese, de evolução, elas não estão aí por acaso, elas são bem importantes para que tu saiba o que o teu paciente já fez, o que ele já fez, quais são os hábitos que ele tem, quais são os dias que ele frequentou a tua clínica, como que foi o tal do procedimento, se não é só tu que executa, se tu tem outros profissionais, o que que foi utilizado, né? O que que o teu paciente usa em casa. Isso pode ser feito num sistema ou mesmo no papel. Imprime ali faz um monte de linhas numa folha, imprime e tu já tem uma ficha de avaliação de evolução de que tu pode colocar quais são os dias e todas as especificações a respeito do teu paciente, né? O mais importante é ter o conhecimento e ter também o controle das informações. É bem importante esse controle, inclusive, para questões de segmentação, de marketing, de tudo que você for fazer, qualquer ação que você for fazer depois. É importante revisar o que o cliente fez, ou até ter uma lista de clientes, vou fazer uma data do serviço X. Quais clientes eu tenho que poderiam estar interessados no serviço? Então você pega a ficha e começa a avaliar, e aí tem talvez 30, 50 pessoas que possam estar nessa lista e você pode entrar em contato e movimentar esse dia, né? Então é uma dica bem interessante, bem importante. Quem puder ter sistema, obviamente, é muito melhor, porque é mais automático, né? Da agenda já passa direto para o histórico. Mas, se não tiver e não tiver condições de ter um sistema, vai com o Google, com a agenda do Google, vai com papel, com qualquer coisa. O importante é não deixar a informação no ar, né? E seguindo aqui, a gente tem a questão da acomodação, que, obviamente, com concorrência forte, a acomodação desaparece, né? E tem que eliminar. Que a gente comentou mais ou menos na parte de diferenciação, né? Se a gente se acomoda, a gente tem concorrência forte, a gente obviamente não vai durar muito nesse mercado, porque ninguém vai ter pena da gente. Simplesmente eles vão para outro cliente. Para outro negócio, na verdade, né? Vai chegar um outro negócio, talvez, com preço competitivo, com qualidade, com eficiência. E se a gente entregava um serviço lá meia boca e cobrava caro por isso, e a gente não se preocupava muito com nada, porque a gente estava sozinho, talvez, a gente vai simplesmente desaparecer, porque esse novo negócio vai levar toda a nossa clientela. É a ordem natural das coisas. Então, essa é uma parte bem boa da concorrência, porque a gente não, né, sabe que tá sempre ali alguém pisando no nosso calcanhar. A gente tem que estar correndo na frente para não nos alcançarem. Então, a concorrência acaba transparecendo essa preocupação, né, de manter a roda sempre girando e tá sempre buscando melhorias também, né, Cris? E eu acho que ninguém quer ser digno de pena, não é mesmo? Eu vou ali na fulana porque eu tenho pena dela que ela não tem cliente. Não, não é assim. Vamos buscar, vamos nos aprimorar, descobrir os nossos diferenciais, aquele tratamento que faz o nosso coração vibrar de alegria no momento que a gente está executando e também com os resultados que a gente consegue proporcionar através do nosso trabalho, né? Na alegria, no bem-estar, na melhora da autoestima que a gente promove às nossas pacientes. Pensa também aonde tu quer chegar com o teu trabalho, quais
são os teus sonhos, o que o teu trabalho te permite alcançar. Eu tenho certeza que isso vai mandar a acomodação para bem longe. A pena não existe. Na hora que, se você não está entregando um serviço de qualidade, na hora que aparecer alguém que entregue, as pessoas não vão ter pena e vão simplesmente trocar pelo negócio que sim vai oferecer o que elas estão procurando, né? E para terminar aqui, o último ponto que eu tenho, e eu acho que pouca gente pensa nessa questão, é que quando tem concorrência, né, na possibilidade de fazer parcerias com esse outro negócio. E por que, né, ninguém pensa? Porque a gente sempre tá naquela ideia de, né, o concorrente o inimigo, a pior coisa que pode acontecer na vida, todos aqueles pensamentos negativos que a gente tava comentando no começo desse episódio. Mas vamos colocar um exemplo aqui, né, que vamos dizer que vocês dois, você e um concorrente, oferecem o serviço do tipo A, mas você também oferece o serviço do tipo B, mas não do tipo C. Vamos ver se eu não deixo muito complicado aqui. Mas o concorrente, ele oferece do tipo C, mas não do B. Ok, então por que a gente não fecha uma parceria para que os clientes do serviço B e C sejam encaminhados para cada profissional que oferece, né? Enquanto o serviço do tipo A se mantém o sistema de concorrência normal. E não é fazer nenhum acordo, nem nada estranho aqui, né? Simplesmente ter essa parceria, digamos, onde você sabe que tem um outro profissional que é qualificado e fazer, olha, eu não faço o serviço, mas eu sei que esse profissional está na cidade, é bem qualificado, é uma pessoa que trabalha bem, e eu posso te indicar para ele porque eu sei que você vai estar em boas mãos. E a mesma coisa do outro lado, né? E aí, quando for o serviço A que os dois oferecem, o cliente vai escolher o que ele achar melhor. Aí, no final das contas, ambos os profissionais saem ganhando, porque, obviamente, aumenta a base de clientes de ambos, né? Acabam compartilhando uma parte da sua base de clientes um com o outro. Ainda elimina essa ideia de inimizade, vamos dizer assim, né? E pode terminar compartilhando conhecimentos que podem ser interessantes, tipo, tanto sobre técnica como cliente, mercado, marketing, gestão e uma infinidade de coisas. Então, eu acho que era isso sobre o episódio de concorrência, né, como um lado bom. Talvez até dá para trazer um sobre o lado ruim depois. Vamos ver como é que o pessoal vai achar, o que o pessoal vai achar, na verdade, desse episódio. E a gente vê se traz um do lado ruim da concorrência, porque obviamente tem também. E eu espero que você passe a ver a concorrência com outros olhos também depois desse episódio e entenda que sim, claro que vai ter coisa ruim, mas também consiga ver esse lado bom, né? De que você tenha oportunidade de... Quando eles estão no mercado, você tem a oportunidade de melhorar também. E, quem sabe, você não forma algumas parcerias por aí ou termina aumentando o teu conhecimento sobre o mercado e, consequentemente, melhorando os resultados do teu negócio, né, Cris? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom, digamos assim, né? Eu até confesso que eu me dou bem com todos os concorrentes ou colegas, enfim. Acho que tem só uma delas aqui da cidade que eu nunca vi, mas que se eu me cruzar com ela, eu obviamente vou cumprimentar e conversar se for possível, né? Se eu enxergasse com maus olhos todos os que trabalham com estética, eu nunca teria aberto as minhas portas para outros profissionais trabalharem aqui dentro da Bio, por exemplo, né? Tem outra biomédica que trabalha aqui, tem esteticista, e eu também canso de indicar outros profissionais para serviços que eu sei que eles vão executar melhor do que eu, até porque eu não consigo e nem quero fazer tudo. Hoje mesmo teve um caso de estrias. Eu sei que tem um outro profissional na cidade que trabalha muito bem com estrias, eu vou encaminhar para lá. Não tenho por que querer reter aqui a pessoa comigo, né? Mas a maioria dos profissionais pensa, mas a fulana está oferecendo serviço X, eu também vou fazer o curso, vou comprar o aparelho e oferecer aqui por um preço melhor do que o dela e tirar todas as clientes, né? Então deixemos de ser mesquinhos, né, meu povo, e cada um faz o seu e bem feito. Outro dia também eu elogiei o trabalho de uma profissional, contando aqui mais uma história, né? Eu elogiei o trabalho da profissional para cliente. A cliente, ao retornar lá, ela comentou sobre as minhas palavras e a outra profissional acabou me escrevendo, agradecendo e retribuindo a gentileza, né? Ela precisava fazer isso? Não. Mas ali eu achei que foi uma atitude bacana de ambas e as portas ficaram abertas entre nós. Se eu tivesse falado mal dela, né, por exemplo, a cliente ela também poderia ter comentado, né, olha só, a Cris comentou tal coisa do teu serviço, e aí acabou ficando uma situação bem chata entre nós. Então eu sempre procuro trazer diferentes situações, né, trazer aqui para vocês e assim proporcionar que você veja o seu trabalho pela perspectiva de outro profissional, né? Às vezes alguma coisa que acontece aqui pode estar acontecendo ali no teu espaço também. Então não veja a concorrência como um inimigo, procure se aliar a ela.
E até é questão de, né, às vezes a gente quer fazer tudo pra não, talvez não abrir espaço pra ninguém e a gente acaba não fazendo nada bem. Faz tudo, né, na meia boca, vamos dizer assim. E às vezes é melhor a gente se especializar a gente até falei essa história dos médicos, né, esses tempos, que o pessoal se especializa em uma só área e acaba tendo uma agenda totalmente lotada porque acabam sendo os melhores, digamos, ou estão dentro dos melhores dentro da sua especialidade. E aí a gente quer, né, abordar todos os serviços e ter todos os serviços e acaba não fazendo nada com maestria, digamos. Então também é interessante isso que tu comenta de encaminhar para quem é melhor e focar no que a gente quer fazer também. Às vezes nem quer fazer tudo, né, mas acaba querendo abraçar tudo por medo de que alguém vai chegar e vai roubar, né, nosso cliente. Ah, o cliente vai acabar indo lá para fazer outro serviço, vai voltar para fazer um serviço contigo e vai dependendo do que ele necessita também naquele momento, né? Não, justamente, é que eu já comentei, né, no início a gente faz tudo, o Gabriel também falou agora, né, por medo ou por não saber aquilo que a gente gosta, mas eu já falei, né, quem faz tudo acaba não fazendo nada, então vamos se especializar, minha gente. É isso aí. Hoje terminamos. Não, por hoje acho que é isso. Maravilha. Então a gente vai ficando por aqui. A música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com. E claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você. Até mais, Cris. Até mais!